Ok, estamos gravando. Olá, todo mundo. Como vão? Tudo bem? Eu me chamo Ian Oviedo, eu sou coordenador de atividades aqui da Sala Tatuí e gostaria de dar as boas-vindas à aula Tradução em Quadrinhos, Algumas Pistas, ministrada por Maria Clara Carneiro. Essa atividade faz parte das ações de lançamento do livro Ninguém Ficou em Manila, do quadrinista filipino Randy Valiente, que está sendo publicado agora em setembro de 2025 pela editora Lote 42. Antes de começar a aula, permitam-me, por favor, apresentar a professora responsável pela tradução do livro Ninguém Ficou em Manila. Maria Clara Carneiro é professora do Departamento de Letras Estrangeiras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM, e é líder do grupo de pesquisa Histórias em Quadrinhos, Oficina de Escrita e Tradução. Também tradutora, pesquisadora e crítica de quadrinhos, edita o Balbúrdia e é coorganizadora do Prêmio Grampo. É isso, qualquer coisa, estou por aqui e uma ótima aula para todos vocês. Obrigada, Ian, obrigada, Sala Tatuí e a Lote pelo convite, né? Fico sempre muito feliz em participar. Já participei da Miolos, em pelo menos 2 oportunidades, inclusive com a apresentação de palestras sobre quadrinhos. Participei também da tradução de um poema do Blaise Cendrars para uma exposição que a Lotte fez na Miolos também há alguns anos. Na verdade, a tradução integrou um livro, né, produzido pela Lotte com Gustavo Piqueira sobre o trem transiberiano, né, e também participei da Sala Tatuí com 2 oficinas sobre escrita e de quadrinho. Então, fico muito feliz de poder também agora trabalhar como tradutora, né, junto com a Lotte, pessoas que admiro tanto. Então, essas pistas sobre tradução que eu vou falar aqui, para falar especificamente de quadrinhos. Então, como eu disse, né, eu pesquiso quadrinho e traduzo quadrinhos. E uma coisa que que me ajudou muito nesse processo de pesquisa, que a tradução me ajudou também a pensar quadrinho como forma, porque justamente é um objeto que ele em si requer uma atenção diferente do que a tradução de texto, porque tem essa relação com a imagem que é muito importante. Tem um artigo do Fernando Scheib, que é um tradutor, professor da Universidade Federal do Amazonas atualmente, tradutor do Jorge Patai, que é um autor bem difícil de ser traduzido, e que também traduziu quadrinhos, que ele vai tentar traduzir uma tira de humor e não consegue fazer essa tradução, e aí ele comenta isso com o autor de quadrinhos, que ele modifica a piada na imagem. Isso é uma coisa que não vai acontecer sempre para o tradutor de quadrinhos. Às vezes não se tem um contato direto ou não se tem também essa possibilidade de modificar essa imagem. Mas tradução em si é uma questão que também vai fazer a gente pensar muito sobre essas relações de cultura, do que a gente guarda ou não numa passagem de um texto para outro. Só ainda... deixa eu aprender a passar os slides, esqueci que a gente consegue aqui, né? Eu comecei a traduzir quadrinho em 2010, né? Quilofé, 666 aparições de Quilofé, que eu vou mostrar um pouquinho algumas páginas aqui, foi a minha primeira tradução. E é um autor que participa de um grupo de autores de quadrinhos franceses que vai trabalhar a partir de uma ideia de jogo para pensar a página, que também me fez, que é outra coisa que eu posso falar mais longamente, inclusive o curso que eu dei na Lotte era um pouco sobre esse grupo do Quilofé, de repensar o quadrinho a partir de algumas estruturas, algumas ideias, mas não vou falar disso aqui hoje. Então, a partir dessa tradução dele, eu comecei a pensar como a tradução de quadrinhos é uma tradução aproximada da poesia. O Lucille, que foi outro quadrinho que eu traduzi, do Ludovic de Bourme, que eu também vou mostrar aqui um pouquinho, algumas páginas, ele
o Quilofer, no caso, né, quando eu fiz a tradução, ele fez questão de letrerar as suas páginas, porque a própria forma como ele desenha a letra era importante aparecer na página. Então, não tinha como recorrer a uma fonte digital. E aí ele fez questão e refez todas as páginas do quadrinho dele. O Lucille também tinha essa coisa importante da página, só que era um livro de 500 páginas e não tinha tempo hábil para o próprio autor refazer essas letras, e aí a gente foi recorrer a um letreirista para fazer esse trabalho. O Kim Ditch, né, o Boulevard dos Sonhos Partidos, já é um quadrinho que a gente teve que recorrer a uma letreirista, né, que foi a Liliana Mitsunaga, uma das melhores letreiristas que a gente tem. Desculpa, a gente, gatos atacando. Uma das maiores letreiristas que a gente tem nascendo o quadrinho brasileiro, inclusive foi homenageada recentemente, tanto na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, quanto na CCXP, vai refazer essas letras, né? Então, o Diário de Miriam é o único livro de verdade, como a gente gosta de dizer aqui, não é de quadrinho, e tem toda uma outra lógica, tem que ser uma tipografia escolhida pela editora. Aliás, é bom que está nesse ambiente da Lotte, que é uma editora que pensa muito essa qualidade gráfica do livro, né, como a própria relação tipográfica também faz sentido para esses livros, né? Então, o Charlie Chan-Rock Chai já foi letreirado pelo Arion Wu, que começou a letrerar mais recentemente, né? A Lilian tem mais de 40 anos de carreira, o Arion, ele começa mais ou menos nessa época também a fazer uns letreiramentos. Também, eu acho muito interessante, eu não trouxe imagens desse livro aqui, mas que eu tinha lido a versão em francês do livro, que foi feito originalmente na Singapura, em inglês, e na tradução francesa, alguns elementos no fundo da página não foram traduzidos, enquanto que aqui, porque a gente tinha um letreirista muito bem qualificado, ele conseguiu fazer essas modificações para o português. Então, tem essas relações que a gente vê o tempo todo no quadrinho, né? Se a gente vai ou não modificar esse fundo que aparece, às vezes, um cartaz, alguma coisa assim. E muitas vezes, na edição, essa decisão se dá pela questão técnica. Será que vai conseguir fazer colocar a letra da mesma matéria, da mesma tipografia, como está no texto fonte, né, no quadrinho fonte? Então, é uma coisa diferente quando a gente vai pensar o livro em prosa, por exemplo, né? O livro em prosa, você não pensa em como vai ficar o texto nesse espaço gráfico, né? Nesse espaço na superfície da página. É diferente quando vai traduzir poesia. Poesia requer esse pensamento da página também, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. E tradução tem sempre essa questão ética também. O quanto que a gente leva elementos do texto estrangeiro para o texto que a gente está traduzindo. Estou falando esses termos, né, evitando a gente falar em original, né, isso nas teorias da tradução, em diferentes teorias da tradução, né. Eu sugiro para quem quiser estudar um pouco sobre tradução, tem uma autora muito importante no Brasil, a Rosemary Arrojo, que vai escrever lá no Oficina de Tradução, que ela explica um pouco essas diferentes teorias para pensar a tradução, né? Eu me filio um pouco às ideias que ela vai trazer sobre a questão da desconstrução para pensar a tradução, né? Esse pensamento do filósofo argelino Jacques Derrida, em que pensa de que forma a gente hospeda no nosso texto traduzido a língua do outro, de que forma a cultura do outro está imbrincada nesse texto, o quanto a gente deixa aparente ou não essa cultura. E uma coisa essencial para pensar a tradução é que tradução é decisão.
são escolhas que a gente faz, tá? A gente pode pensar, por exemplo, né, eu gosto muito da história da tradução, as histórias da tradução da Bíblia, né, que são os primeiros grandes empreendimentos tradutórios, né, aí tem lá essa história lá do Jerônimo, um monge, que vai traduzir pela primeira vez a Bíblia para o latim, né, pega os textos gregos e tal, e aí ele vai tentar remontar o texto do grego, né, para elementos que estão na língua latina. Então, ele faz o que a gente vai chamar de uma naturalização desses termos. E hoje, a gente já pensa, né, tem aí esse movimento de tradução de tentar transportar completamente uma coisa para uma outra cultura. E hoje a gente já pensa um pouco mais diferente. Não é nem tanto naturalizar, apagar esses elementos diferentes, e muito menos deixar completamente esse texto estrangeiro. Então, pensando na página do quadrinho, né, eu acho que o mangá é mais visível assim, para a gente pensar, que você tem, às vezes, a tipografia, a letra, tomando parte da página, movimentos junto com o desenho, né, acho que isso é bem visível, inclusive para a geração, acho que dos meus alunos que estão aqui, né, talvez do Ian, porque o mangá é mais frequente, e quanto que você precisa recorrer na tradução às notas de rodapé, porque você não tem como modificar aquela página, e você não tem como alterar aquela imagem da onomatopeia, por exemplo, ou simples uma frase que está dentro daquela imagem. Então, isso acaba deixando ali essa tradução mais visível. E aí isso é uma questão muito importante na tradução, o quanto que o tradutor se mostra nesse texto, né? E não tem uma resposta simples, por isso eu acho que é decisão e requer também uma questão de conversas com a edição. Então, às vezes, a gente pode ter essas escolhas de acordo com o público que é esperado pela editora, né? De acordo com o projeto. Esse quadrinho especificamente, o Ninguém Ficou em Manila, do Randy Valente, que sai agora, ele vem com esse apoio de instituições filipinas para chegar no Brasil, né? Só isso aqui está lá na ficha catalográfica, lá na folha de rosto ao final do livro, na folha de crédito ao final do livro. Então, é um quadrinho que vem com esse apoio justamente de um projeto de trazer um pouco mais sobre a cultura filipina para território brasileiro, né? Então, a própria proposta do quadrinho é a gente descobrir a cidade de Manila. Então, a cultura filipina, ela precisa transparecer muito bem nesse texto. Então, a gente vai optar, não só eu, né, mas o próprio Randy Valente, né, ele escreve esse quadrinho na língua dele, ele vai traduzir para o inglês, para tentar publicações, e mesmo nessa tradução que ele mesmo faz, tá? Aliás, já explicando, né? Eu não traduzi do filipino, assim, não tenho conhecimento para isso. Foi uma tradução já dessa tradução feita pelo próprio Randy para o inglês que eu vou fazer trazer esse texto para o português, tá? Então, retomando lá, eu tinha falado, não, a gente não fala original, porque cada nova leitura, a gente pode dizer que é um novo original. É uma questão de pensar que não existe unicidade, um texto, isso são questões mais filosóficas para pensar a tradução, acho que cada tradução é um texto novo, então, por isso não existiria, assim, um texto original, mas é um texto fonte da onde a gente cria. A gente tem os irmãos Campos, né, o Augusto e o Haroldo vão falar até da ideia de tradução como criação, a transcriação também. Eu não diria assim tão firmemente, eu não me acredito tão poeta, né, tão criador assim, mas é um trabalho de fato criativo. Toda tradução também é um trabalho de pensamento que envolve criação. Mas quando a gente tem objetivos mais funcionais, assim, esse texto precisa chegar
recentemente eu colaborei na adaptação de um questionário de enfermagem para um protocolo específico para verificação de necessidade de cuidados paliativos, que era um formulário em francês elaborado por uma equipe de enfermagem na França. Então, um grupo de pesquisa aqui na UFSM, onde eu trabalho, precisava fazer uma tradução, né, mas adaptar ao contexto brasileiro. Então, tem toda uma... Aí precisa ser um trabalho técnico, inclusive, muito mais naturalizar, né, para essa cultura local do que o que a gente vai ver aqui, que como é um quadrinho que fala das Filipinas, fala de Manila, precisa deixar bem à mostra isso. E aí a gente vai ver algumas escolhas no próprio texto do Randy, eu vou falar um pouco de quadrinho, que é, por exemplo, deixar palavras que poderiam muito bem ser traduzidas, né, como a avó, deixa eu só lembrar a palavra que tem a outra que eu lembro, mas que é uma DST, né, uma IST, acho melhor não pronunciar aqui ele deixa lá Tulo, a palavra. Mas só estou aqui com um livro, como era a palavra para avó. A avó é traduzível, né? Você não precisa. Mas ele deixou Lola. Né? Ele deixou Lola, a menina procura tá junto com a Lola dela para não deixar esse som, essa sonoridade transparecer para a gente, vou deixar essa marca transparecer para a gente. Então, um pouco assim, para falar do quadrinho, né? O quadrinho é uma linguagem que trabalha muito com essa questão da espacialidade da página, né? Eu gosto muito desse quadrinho do Winston McCay, se eu não me engano é de 1910 essa página, agora eu não tenho certeza, né? Ele saiu da página, né? Como a própria visualidade entra na narrativa. O tempo todo isso está em jogo na página dos quadrinhos. E muitos elementos, assim como estava falando para vocês, eles podem ser extremamente difíceis de ser traduzidos. Como estava falando lá da piada na tirinha, que o Scheibe conseguiu que o autor modificasse a imagem, né? Como é que eu vou pedir para o Tom Gold modificar esse alfabeto? É só um alfabeto, é um alfabetário, né? De onomatopeias. Ou eu crio, né? Eu acho que só o miau ali é uma onomatopeia que a gente consegue visualizar em português muito bem, os talvez, mas a maioria delas eu teria que inventar um novo som para poder continuar na mesma ordem, porque senão eu teria que fazer todo um jogo de quebra-cabeças para modificar essa tradução. Então, eu trabalho a partir dessa perspectiva da Annemarie Christin. Inclusive, acho que eu não deixei nas referências, tem um texto que eu vou falar sobre essa relação, sobre como o quadrinho vai ajudar, a tradução de quadrinho faz a gente pensar o quadrinho em si. E está na revista Cadernos de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. A Annemarie Christin é uma teórica que hoje ela vem sendo traduzida para o português, que vai trabalhar com essa ideia de que a escrita é imagem também. A escrita é a palavra tomada imagem, tornada imagem. Porque se tem essa tendência a pensar que a escrita seria a mera reprodução da fala. E a cristã vai lembrar disso. Que não, que também é imagem. No quadrinho, a gente tem duas ordens visíveis sobre a página. A narrativa que a gente vê sendo ser construída e a ordem plástica que a gente também observa. A ordem plástica não necessariamente está ligada com a narrativa, pode ser só um cenário, pode ser só uma estética diferente, impressionista do autor, pode ser só pontilhismo sobre a página, mas isso ela faz parte daquela página ali. E a narrativa, ela não necessariamente ela se dá pelo texto, mas se dá pela sucessão dessas imagens que estão aparecendo naquela página.
A leitura do quadrinho, né, ela obedece à ordem de leitura que a gente tem. Então, se o quadrinho ele é feito em português do Brasil, ele vai seguir sempre da esquerda para a direita. Porém, não é só dessa forma que a gente lê quadrinho. A gente pode voltar à página. Alguns elementos vão sendo colocados em justaposição ou até espalhados pela página, que a gente pode voltar a ver aquela página ali. Eu pesquisei no meu doutorado um quadrinho do Johann Gerner, que é um quadrinista francês, que ele vai brincar muito com essa ideia de leitura que não é necessariamente em sequência, mas ele fala em ricochete. E ele escreve sobre isso, ele comenta também sobre como a maneira de integrar essa tipografia é importante. A letra é como se fizesse parte do desenho também. Isso é o projeto que ele tem ali de escrever. E quero integrar tudo, que tudo seja uma espécie de conjunto coerente. Dou bastante importância à escrita quanto. E se pudesse ser utilizado o mesmo instrumento, eu teria feito. Ele até se vai ser pincel, se vai ser caneta, ele pensa que isso poderia ser importante para o projeto dele. Aqui é um quadrinho, um trecho desse quadrinho que eu pesquisei no doutorado, né, em que ele só faz uma lista de edifícios em um bairro de Berlim, né, o Berlin Hansa-Viertel, que tem vários arquitetos importantes que vão fazer esses desenhos ali. Vocês estão vendo que é só uma lista, mas a gente tem essa tendência a tentar relacionar essas imagens como se fosse uma narrativa, só pela disposição que tem essa página. E aí a gente fica comparando o que tem entre cada desenho, né, para ver uma relação diferente, né. Esse é o quadrinho Contra la bande dessinée, que eu estudei no doutorado, que é Contra as histórias em quadrinhos, que ele vai brincar não só com essas imagens arquitetônicas, mas também com expressões relativas ao quadrinho, o que significa quadrinho, e vai opondo com algumas imagens, né, a partir de um conjunto de citações. Aqui, por exemplo, né, então ele bota os elementos e joga, né, e esse quadrinho, né, ele também está no mesmo capítulo sobre arquitetura. Ele não tem a separação em quadros, por exemplo, né? Balão é algo raro. Tem 2 balões aqui, vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, tem uns balãozinhos. Brasília Punk, Babylon Gentleman, né? Em que tá ali o balão, mas ele não faz parte. Ele é só como se fosse uma legenda para aqueles objetos ali. Mas a gente vai ter a tendência de ler sempre da esquerda para a direita e tentar fazer uma relação entre essas imagens. É isso que acontece geralmente na leitura do quadrinho. Não necessariamente, tanto que a gente vai pensar que existem quadrinhos abstratos também, né? Existem quadrinhos que só imagens que vão dá a impressão de que tem uma narrativa, mas não necessariamente vai ter. Então, o quadrinho não é essencialmente narrativo, mas é o modo como as coisas estão dispostas na página. E o fato de alguns elementos estarem repetidos, a gente consegue ir lendo, criando uma ideia de sequência. A sequência ela vem da narrativa, não está embrincada no quadrinho, necessariamente. Ela é dada pelo processo narrativo que está ali. Assim, eu falo isso porque tem essa tendência, o quadrinho é uma narrativa. Não, o quadrinho é o suporte, o quadrinho é a linguagem artística, o modo de articulação da página, e a narrativa ela é algo que está em diferentes suportes, diferentes linguagens, e o quadrinho, normalmente, ele é narrativa, na sua grande maioria. Mas a gente vai ter muitos. Agora mesmo saiu uma nova edição
tem uma pequena editora, a Selo Risco Impresso, que fez um livro só sobre quadrinhos abstratos. E aí eles lançaram agora a segunda edição, o livro chama Autofagia. Vai também brincar com essa ideia de narrativas, aliás, as não narrativas. E na primeira edição eu tenho um texto que eu vou falar sobre essa relação do quadrinho não ser necessariamente narrativo. Tá? Mas, assim, esse é um trecho da Médicis Jaguer e Gaiotti, que trabalham com o livro ilustrado, tá? Não necessariamente quadrinho. Aliás, recentemente, sobre essas relações, né, saiu um livro pela lote do Amircador, né? Só leia as figuras, é isso? Agora não vou lembrar do nome específico, depois tá aqui do meu lado, posso Eu acho que eu reconhecer. nunca leio, eu só vejo as figuras, eu só vejo as imagens, uma coisa É, assim. que vai falar um pouco mais sobre esses diferentes livros, não tratar de quadrinhos especificamente, mas tratar dessas relações, né? Então, o formato, o tamanho, os materiais, as cores, a repartição das imagens dos textos em meia página ou da página dupla, visto a comunidade, e ao fazendo isso, a possibilidade de jogo oferecidas pela dobra ou virada de página constituem também elementos ligados ao espaço e materialidade do suporte que permitem criar ritmo e fazer surgir o sentido, assim como o processo de criação e recepção. Então, essa relação entre o suporte não está também brincada só no quadrinho, mas os livros de imagens também, só que a diferença é que o livro ilustrado, a imagem às vezes pode ser substituída, nem sempre essa tipografia está bem integrada. A gente tem esse trabalho com a imagem vai aparecer em mais ou menos, maior ou menor grau em diferentes livros ilustrados, né? Acho que a Lotte tem vários exemplos desses livros, né? Pensando tem um livro do Massin, que é um grande designer francês, por exemplo, que explora a questão da visualidade da página de uma forma excelente, e como você traduz esse texto, como ele vai entrar dentro da página, importa, que em maior ou menor grau. Agora, no quadrinho, isso vai ser sempre importante. O tamanho do texto, a relação desse texto com a imagem é sempre importante. E, às vezes, uma escolha ruim de tipografia, isso tem brigas enormes, inclusive, entre fãs de leitores, né? Tem uma querela antiga se não me engano, numa tradução de Sandman, que a tipografia ficou ruim, e foram muitas e muitas conversas em fóruns e brigas públicas para discutir esse problema de tradução. Mas, de fato, é importante pensar essa forma como o texto vai entrar na imagem. Só um exemplo aqui, um quadrinho que não foi traduzido para o Brasil, Alô, Lote, que é o do Adriano, a biografia do Olivetti, né, que é um dos que tinha, tá, obrigada, Ícaro, então foi o Azul Arkham, que tinha, enfim, tem a máquina de escrever no nome dele, que tem essa tipografia bem específica, e claro que a letra vai ser feita por máquinas de escrever. Então, isso é algo que é importante para pensar. Então, esse é o Quilofé, acho que eu já vou passar um pouco mais rápido também, que é esse primeiro quadrinho que eu traduzi. Como eu estava falando para vocês, aqui vocês veem que tem um espaço muito curto para entrar o texto, né? Essa já é a tradução que ele fez, né? A versão do próprio Quilofé da tradução que eu fiz, né? Então, como ele colocou na página, e aqui precisava encaixar esse texto nesse espaço. E não só isso, a própria linguagem que ele usa tem algo de poético no texto. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ai laissé tomber ma vaisselle sale à Paris avant de m'envoyer en l'air pour Montréal. À ma décharge, il faut dire qu'il s'agissait d'une plongée abyssale de celle qui réclame une immersion totale. Tem uma sonoridade que, em português, eu acho que seria necessário também recompor, né? Não tenho a consciência tranquila. Deixei para lá minha louça suja em Paris antes de jogar tudo para o alto por Montreal. Em minha desculpa, posso dizer que se tratava de uma quantidade abissal.
louça de um jeito que pede imersão total. Tem uma rima que está também no francês, tá? Do Sale Total, né? E aí, para traduzir, essa primeira tradução que eu fiz, eu pensei, isso aqui é de poesia. Você tem que colocar as coisas na mesma posição, né? Ou tentar recuperar isso. O Haroldo foi tentar traduzir o Eclesiastes, e para isso ele convida uma professora de hebraico para ler o texto para ele em voz alta, para ele tentar pegar o som que fazia as palavras. E ele vê uma sonoridade que eu não sou estudiosa, não vou saber dizer. Podem dizer que ele poetizou demais, mas é um texto muito bonito. É aquele texto que tem aquela frase: vaidade das vaidades, nada é vaidade, tudo, há tudo de novo sob o sol, né? Apesar de ser um livro que eu acredito ser o primeiro nosso grande livro de horror cósmico, né? Tem umas coisas bonitas também, tipo Eclesiastes, que ele vai dizer, vaidade, em vez de vaidade das vaidades, bota névoa de nadas, tudo névoa a nada, só para pegar essa sonoridade. Então, a tradução da poesia também envolve tentar pensar algo que soe poético nesse texto. Não precisa de toda tradução assim, né? Porque só para comparar a tradução que ele fez no inglês, também tentaram, acho que está no alemão, também recuperaram o espaço ali, mas a letra parece ser mais corrida, né, do que foi feito em português. Aqui o Lucílio, né, que eu estava mostrando para vocês, o letreirista tentou recuperar a mesma posição também das falas, né. Essa aqui já é a tradução do Valdo, né, do Boulevard dos Sonhos Partidos. Vocês podem ver que tinha letras começando cada capítulo e a Lilian Mitsunala já teve que refazer também para poder recuperar a mesma aura, né, a mesma forma do que está o texto. Isso aqui em prosa, mas mesmo assim tinha ali, o A. Na hora da tradução, eu fiquei pensando nas letras iniciais de cada, para tentar não modificar tanto, porque eu não sabia quem que ia fazer, se haveria letreiramento profissional. Então, para manter essas primeiras letras, para elas não se perderem. Mas não deu. Isso foi modificado. Aqui era o Aldous Word. Isso foi todo modificado pela Lilian, né? Tem essa. Só que algumas coisas a gente deixou em inglês, porque a gente usa camisa em inglês também no Brasil, né? A gente vai a shopping, tem coisas em inglês, então isso não era um estranhamento para a gente se isso ficasse em inglês. Então tem essas escolhas, mesmo que ela poderia ter modificado cada partezinha aqui, não precisa. Então são essas escolhas e essas decisões que são tomadas juntos com a edição para pensar o livro. Mas é importante pensar isso, que na tradução de quadrinho, a diferença é que a gente vai pensar muito mais nessa letra que é tornada em imagem. Eu sempre uso esse quadrinho, esse cartoon do Rafael Correia, como esse mais que é muito Milor, inclusive, esse desenho, né? Ele toma uma dimensão não só visual, mas simbólica, muito importante para a gente entender aqui. Estava falando para vocês, né, que essa ideia de desconstrução, a gente pensar a palavra do outro, um autor que é muito citado nas teorias de tradução, para a gente pensar essa questão de hospedar a cultura estrangeira, é o Antoine Berman, que ele vai falar como essa letra não é o lugar habitado onde a palavra perde sua definição e onde soa o ser em línguas. É bem poético também essa tradução dele, né? Por meio da tradução do corpo mortal da letra, sua firmeza e consistência, a letra insiste em inspira o tradutor. Então, ele vai chamar atenção sobre o significante, a forma da palavra também. Mesmo no texto, a forma da palavra também pode ser importante. Isso já é uma corrente de tradução da tradutologia, a partir do Derrida e do Antônio Berman,
e vai também pensar essa forma. Ela não é esquecida nem sempre na prosa, também, na prosa ela também pode ser importante. Aqui só outro exemplo de uma tradução do David B, que a gente teve que modificar a posição da exclamação, porque no David B ela é cortada, no francês ela é separada. Você tem um espaçozinho antes da exclamação, ponto final, e em francês isso tá ok. Aí a pessoa na revisão ficava mudando, colocando exclamação para junto do final. Só que esteticamente não ficava interessante para esse tipo de balão. Então a gente voltava todas as exclamações, interrogações e 2 pontos. Então, já terminando um pouco aqui, para antes de deixar vocês perguntarem também, o Ninguém Ficou em Manila, né, como eu estava dizendo, ele já tem esse projeto de deixar bem aparente essa cultura, deixar uma viagem, uma deriva na cidade, em que, ao final, inclusive, ele vai trazer referências sobre cada lugar por onde ele passa, em que a gente precisa deixar aqui, por exemplo, né, os nomes, esses locais, né? Aqui estava, por exemplo, Lago Nislad, né? Que é esse local específico aqui, né? Aqui essa é a versão em português. Essa aqui eu não consigo ler, está em inglês, né? E em filipino também, a mesma coisa. Tá? Vai ter essa. Ele vai mudar. Então, uma coisa assim, né? Uns desafios aqui. Aqui já é um texto que eu encontrei, né? Como falei para vocês, traduzido em inglês, né? Mas encontrei algumas páginas que me ajudaram a verificar algumas questões que eu tinha dúvida no inglês. Aí eu tentava ver na primeira versão do texto. Ele mistura aqui, ó, inglês tal com isso, mas aqui era Ruston e Carmina, que são os nomes que eles dão aos peixes, eram personagens de novela, ou atores de novela, agora eu não lembro mais, que fica muito difícil de ser entendido, tanto no inglês quanto no português. Aí já no inglês, ele muda o nome dos peixes para Trump e Duterte. Seriam personagens polêmicos, né? Colocar os dois juntos, os dois ditadores, a gente pode dizer agora, né? 2 ditadores juntos no mesmo aquário, e ele já modificou, já fez essa, não explicação, mas essa alteração bem importante para pensar, para fazer o quadrinho, essa briga ali no aquário ser inteligível para o leitor estrangeiro, que é um quadrinho que é para estrangeiro, né? Um quadrinho que é pensado para esse público do exterior. Que a versão como ficou na lote, né? Trump e Duterte. Você é doida, né? Colocar esse nome nos peixes. Aqui, né? Tinha umas questões de tradução que eu acho só para passar, por exemplo, jeepneys. Pode ser simplesmente jeep. Nesse texto aqui, ele não tá? Eu, assim, para entender melhor, né? Às vezes eu achei essas páginas, né? E aí tentava ver como é que estava na primeira versão. E achei algumas vezes que estava mais poético do que em inglês. Então fiz algumas alterações depois conversando com o João. Mas não está assim em inglês. Eu, não, mas João, mas aqui eu achei essa versão e achei mais bonito. E aí a gente ia conversando, modificando, né? É bem difícil, inclusive, numa tradução, o texto voltar para o autor ou voltar para o tradutor. Muitas edições, o tradutor manda, um preparador vai fazer a modificação e não volta nunca mais
para o tradutor e muito menos para o autor. Essa não, essa foi uma tradução muito conversada, algumas coisas ele achou melhor deixar, outras coisas o Randy achou, concordou. Então, essa é só para mostrar, por último, esse trabalho, retrabalho, né, que como aqui está em imagem, né, eu botava num bloco de texto e depois tentava ver. O meu tradutor favorito, né, o meu dicionário favorito é esse aqui, o Reverso, que ele dá o contexto da palavra, só que, como vocês podem observar, não tem a língua das Filipinas. E aí Google, Translator, onde a gente vai encontrando. Então, em vez de deixar DeepNey, a Wikipédia é outra ferramenta muito importante, porque a gente vê nas línguas fonte, vê diferentes formas de dizer, e eu achei melhor deixar DeepNey porque como estava no inglês, e também como é mais usado nas Filipinas o termo, só que aqui, na língua fonte, nem tem essa palavra, ele estava usando uma outra coisa, estava descrevendo outra coisa, e no inglês que ele resolveu falar dos jeepneys, porque é um carro tradicional, um transporte tradicional de lá, e aí ele inclui. Enfim, é assim que ficou, e jeepneys e micro-ônibus coloridísticos que lotam a rua. Eu achei interessante descrever também esses carros para a gente entender o que está sendo falado. Aqui algumas referências, e por fim também Mermaid, se quiserem dúvidas, a gente tem esse grupo de pesquisa que trabalha também, entre outras coisas, tradução, mas ainda a grande parte do grupo é mais focado nos quadrinhos. E se tiverem perguntas, eu estou aqui à disposição. Aqui. Não sei se... Se alguém tem alguma pergunta, podem falar, se tiverem. Foi bem rápido para ver que você estava 45 minutos, para não deixar Sim. muito longo também, né? Bom, mas se ninguém quer falar ou perguntar nada, acho que é isso aí. Uhum. Muito obrigado, Maria Obrigada. Clara, por essa excelente aula. Nossa, muito interessante, muitas reflexões legais para colocar aí no mundo Ninguém Ficou em Manila, do Randy. Que bom que já chegou aí para você também, já fez o Agora seu tem debut. um gato em cima dele, não consigo pegar aqui, mas enfim. Ótimo. Não, a gente sabe que é para isso que servem os livros, né? Para serem camas de gatos. Então tá. Então, muito obrigado. Vou parar aqui a gravação e convido todo mundo que está aqui também nos ouvindo a ficarem por dentro da programação da Sala Tatuí, que tem várias aulas gratuitas como essa, também outros cursos, clube de leitura e coisas assim. Ok? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Tchau.